discernindo, né? Discernimento das vozes. Vamos dar continuidade, né? Discernindo as vozes que há no mundo, né? E uma das consequências quando nós não discernimos a voz de Deus, da voz do mundo, da voz da discórdia, da voz do fracasso, da voz do desprezo, da voz do abandono da fé, porque essas vozes estão por aí. Paulo fala que obedecerão a espíritos enganadores. Obedecem porque param para ouvir espíritos enganadores. Não é? Pastor, nunca fui num terreiro de macumba, nunca fui no centro, nunca fui no... Não, mas eu não estou falando disso. Não. Eu estou falando vozes dentro de ministérios, vozes através da televisão, vozes através do rádio, vozes através da internet, do YouTube, Facebook, WhatsApp. Então são vozes de tormentos, vozes de tormento. Quando a gente não discerne, né, as vozes da voz de Deus. Ontem, né, me mandaram um áudio para mim e dizendo: pastor, alguém está falando mal do senhor no YouTube, está falando mal do Pedro Inácio. Pedro Inácio, a pessoa estava falando mal de um tal de Pedro Inácio. Aí a pessoa que ouviu a pessoa falar mal estava pensando que ela estava falando mal de mim, que Pedro Inácio era eu, falando um monte de coisa, né? E ela ligou, ela mandou uma mensagem preocupada, porque ela não me conhece pessoalmente, me conhece pela rádio, né? E ela, pelos nossos programas, e ela falou: pastor, estão falando mal do senhor e tal, vou mandar o vídeo que a pessoa está falando mal. Aí, mas só que essa pessoa está falando mal é de uma outra pessoa, de mim vai falar mal, as pessoas falam mesmo, né? Não tem jeito que você... Jesus que veio só fez o bem, curou, limpou leprosos, prosperou, deu riqueza, multiplicou pães, deu comida a um monte de gente que não trabalhava, fez tudo, mesmo assim ainda pegaram ele, meteram ele na cruz, bateram nele, cuspiram nele e crucificam. Então, falar mal a pessoa fala, né? Aí eu achei interessante, porque a pessoa, ela ouviu, olha como é que tem tudo a ver com o tema, né? Ela ouviu uma voz, ela ouviu falar de um nome e ela associou o nome Pedro Inácio ao a minha pessoa. Só que é uma outra pessoa que essa pessoa estava falando. Nem quero nem saber, nem me interessa. Quem está com problema que se arrume por lá, né? Quem tem mãos limpas, amado, quem tem mãos limpas, como nós temos, há 14 anos que nós corremos esse Rio de Janeiro, com o Ministério Restituição, para lá, para cá, rádio, fazendo amigos, fazendo pessoas que nos olham, nos ouvem e diz: pô, esse cara é diferente, o cara tem caráter, o cara não só fala, o cara tem caráter, tem um sim que é sim, um não que é não, entendeu, meu? Então tem essa diferença. Então agora passamos aí 10 minutos, deixa eu agora falar do tema dessas vozes, né? Eu quero que você vá comigo aqui em 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 11 ao 14, diz assim. 1 de Timóteo 11, 14, diz assim a palavra de Deus, diz assim a palavra do Senhor: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado e fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandato imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em sua época determinada, há de ser revelada pelo bendito, único, soberano Rei,
soberano Rei dos reis e Senhor dos senhores, ao único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem a homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eternamente. Amém. Nós estamos falando, esse é um tema sobre a confissão, que está ligado ao tema discernindo as vozes. O que faz uma pessoa que está seguindo uma palavra, seguindo algo, e daqui a pouco ela muda de direção? Você acha que a pessoa dormiu e acordou no outro dia, mudou de direção assim porque dormiu e acordou? Ou essa pessoa ouviu um outro tipo de vozes tirando ela daquele caminho? O que você acha? Você está aí agora, você pode responder. Você acha que alguém que está indo no caminho da verdade, da palavra, da sinceridade, da lealdade, do evangelho, da graça e da verdade, seguindo uma linha, sabe, uma conduta, num ministério santo, numa palavra santa, e de repente a pessoa no outro dia muda? Você acha que ela dormiu e acordou, ela mudou, ou ela começou a ingerir porcaria pelos seus ouvidos? Provavelmente é a segunda hipótese, né? Ela não acorda, ela não dorme, acorda e vira casaca, né? Chamado vira casaca. Ela dorme e acorda quando vira casaca porque ela já está com o tempo se alimentando. Ela está, não, se alimentando não, perdão, desculpa que eu vou falar. Está se intoxicando, ela está se envenenando, ela está se apodrecendo, viu? Falei rapidinho, viu? Envenenando, se intoxicando e se apodrecendo. Porque quando Paulo fala, olha, guarda a confissão. Que confissão? Confissão da verdade, da palavra, dos ensinamentos. Mas pastor, há tanta novidade na praça, sabe? A gente vai buscar nas redes sociais uma coisa. Cara, o que tem de coisa nas redes sociais que, se você parar para ouvir, você vai virar um incrédulo. Porque tem gente nas redes sociais que ensina que Deus não existe. E se você parar para ouvir hoje, amanhã, depois, e parar de ouvir o que você estava ouvindo há mais tempo, que estava te conduzindo, às vezes a gente tem um comportamento aqui na minha casa sobre alimentação. Tem tudo a ver com o que eu vou dizer sobre alimentação. Nós temos umas regras básicas sobre alimentação. Nossa alimentação é uma alimentação bem simples, mas uma alimentação regada a legumes, verduras, frutas, pouca fritura, quase zero, muita água, quase zero de refrigerante, nem suco, nem espremer suco. A gente come a fruta, come o bagaço das frutas, porque é onde está a fibra. Então nós temos essa regra. Aí há pessoas que têm outro tipo de regra, né, que come tudo e fala que vocês deixam de comer coisas boas. A pessoa vai num Bob's, essas coisas, essas comidas que só servem para engordar as pessoas, adoecer, né? Se só engordar, sabe uma coisa, mas engorda e adoece. E a pessoa, mas é tão gostoso, tá, a batata frita com 1000% de sal, e sabe, aquele cremezinho que eles põem lá, cor de rosa lá, aquela cebola, aquele alface que é feito lá no banheiro lá do Big Bob lá, sei lá. Então, aí a pessoa tem uma visão correta, daqui a pouco vai para o outro lado, porque tá todo mundo indo para aquele outro lado. Às vezes eu passo assim nessas lojas de fast food. Cara, eu sinto fedor. Eu acho que quando eu passo na porta, eu cheira mal. Eu falo para minha mulher, filha, aqui essa porta que fede. Essa loja fede. Mas é loja de comida, mas fede. Então porque eu tenho uma visão, há 30 e poucos anos que eu faço isso, eu e minha esposa, e eu vejo o resultado em mim, no corpo, eu vejo o resultado na saúde, eu vejo o resultado no rosto, nos olhos, na pele, nos dentes, sabe, nas unhas. Eu vejo o resultado. Então aí eu sigo aquela visão, eu sigo aquela linha.
Parece que você, quando você segue uma linha boa, parece que você está deixando de usufruir de outras coisas boas. Aí eu sempre falo para minha esposa, não mexa em nada, não mexa em nada, vamos continuar fazendo. Olha aqui, já estamos há 30 e poucos anos fazendo isso. Nós éramos garotos, novos, 20 e poucos anos, 23, 24 anos, já estou com quase 60. Então é uma estrada, né? Fazendo aquilo, seguindo uma voz, seguindo um ensinamento, seguindo uma doutrina, seguindo. Aí você acha que eu vou dormir, vou acordar e vou mudar tudo? Claro que não. Alguma coisa eu passei a praticar, passei a mudar os meus hábitos, a mudar, a parar de ouvir. Tem muita gente que depois que passa a congregar conosco, para de ouvir a palavra, de escutar na rádio, não tem mais aquela ânsia, aquele prazer de ficar ouvindo lá, de botar uma mensagem, de compartilhar a mensagem, sabe? Porque já está ouvindo outra coisa. Está fazendo uma comparação com o que está ouvindo. Pô, essa igreja aqui me dá liberdade de servir a Deus e fazer o que eu quero. Aqui onde eu estou, poxa, diz que Deus tem um padrão, né? Que Paulo fala aqui no Timóteo 6:11, ele diz, tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Não sei se você reparou. Paulo fala logo assim, ó, tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Aí se você percebeu o que ele está falando sobre amor ao dinheiro, sobre só viver para trabalhar, não querer congregar, só trabalha. Porque você trabalha porque você está de olho em alguma coisa, no dinheiro, né? Então aí Paulo fala, ele fala de homens cuja mente está pervertida. Eu estou no versículo 5 de 1 de Timóteo 6. Altercações sem fim, homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato é fonte de lucro a piedade com contentamento. Aí ele diz, nada trazemos para esse mundo. Olha a voz de Deus, querendo trazer paz. Olha, irmão, você não trouxe nada para este mundo, não vai levar. A gente precisa de coisas boas aqui, claro, mas a gente precisa de ter saúde para desfrutar das coisas boas. Não adianta você correr atrás de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, e depois você não ter saúde para desfrutar. Eu escutei alguém falar assim, tem gente que trabalha e depois pega o dinheiro, gasta tudo, remédio. Trabalha, depois remédio. Não desfruta de nada, né? Não desfruta. Se eu não trabalhar, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo. Irmão, claro, todo mundo trabalha. Eu trabalho, você trabalha, todo mundo. Se eu não trabalhasse, eu não tinha direito de comer. Se você não trabalhasse, você não teria direito de comer. A verdade é essa. Então, quando ele diz no versículo 11... Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, combate com o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado. Olha a voz, para onde a voz de Deus nos leva. Toma posse da vida eterna. Vou tomar posse daquela casa nova. Vou tomar posse. Passa na porta daquela mansão, é minha. Passa perto daquele carro, é meu. Vou tomar posse. Paulo não ensina nada disso. Paulo ensina isso? Não ensina. Então isso são outro tipo de vozes que estão levando as pessoas para o caos, para a enfermidade, para a loucura, para o tormento eterno, para o castigo da alma, para a birutice mental, para a insônia constante. Porque a tua mente, a nossa mente começa a trabalhar, e ela não sabe a hora de parar. Ela não sabe a hora que a hora que ela vai parar. Aí a mente fica agitada, rodando. Chega uma hora que você vai querer deitar para descansar, ela não consegue descansar. Por causa das vozes que estão aqui dentro, irmãos. Em nome de Jesus, eu não sou melhor. Eu não sou melhor e nem pior do que ninguém. Mas eu te digo uma coisa, irmãos. Vocês que me acompanham aí pela rádio agora, vocês que me acompanham pelo aplicativo, vocês que me acompanham pelo Facebook, o YouTube, o WhatsApp, vocês que fazem parte da família Restituição, você sabe qual os ensinamentos que tem seguido ali no Ministério Restituição. Vocês sabem quais os caminhos que eu tenho traçado e andado na minha vida espiritual. Vocês sabem quanto zelo eu tenho de só dizer a vocês a verdade. O que me interessa
é que vocês cresçam na verdade. O que me interessa é que vocês se alimentem da verdade. O que me interessa é que a verdade e a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês. Que seja isso que vocês sigam 24 horas. Que vocês não abram mão desses ensinamentos. Que vocês não abram mão por nada. Não é abrir mão de minha pessoa. Não é do Pedro Inácio, mas daquilo que o Pai das luzes põe na minha boca, fala pela minha boca e põe na minha mente, o Evangelho. Então Paulo disse que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Aqui no versículo 13 ele diz assim, 1 Timóteo 6,13, exorto-te perante Deus, que preserva a vida e de todas as coisas, perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Está falando do testemunho de Jesus, que diante da morte, diante do julgamento, diante das acusações, diante dos bombardeios que bateram sobre a mente dele naquele momento da justiça de Deus seria feita sobre ele, para aplacar a ira de Deus que iria cair sobre nós. A Bíblia diz que caiu sobre Cristo. Diz que a ira de Deus foi lançada sobre o próprio Deus, em forma de homem, por amor dos eleitos de Deus, por amor das ovelhas do nosso Senhor. Então eu quero deixar essa palavra a vocês. Mantenha firme a confissão. O que é a confissão? Confissão é declarar. Declarar o quê? Declarar aquilo que Deus te diz. Declarar a voz de Deus que entra pelos teus ouvidos. Você tem que confessar: Deus me curou pelas suas pisaduras. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele é o meu Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei de Reis, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é o nosso pastor, Ele é o pastor das ovelhas, Ele nos guia pela palavra, Ele nos guia pelo Evangelho, Ele nos faz repousar, é Ele que nos protege, Ele que nos livra do mal, Ele que nos faz assentar em lugares celestiais. Então esta é a boa confissão da esperança. Essa é a boa confissão da esperança. A minha oração é que vocês não mudem de direção. Você que está aí pela rádio Conexão Gospel, você que está aí pelo nosso aplicativo, você que está aí pelas redes sociais, que vocês não mudem de direção, tape os ouvidos, que Deus blinde a mente de vocês, que Deus proteja vocês dessas informações negativas que as emissoras estão aí divulgando, batendo em cima, né? Falando sobre desgraça, alimentando o povo, né? Desgraça em cima de desgraça, desgraça em cima de desgraça, 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 desgraça e mais desgraça. Então o povo está sendo alimentado por desgraça. Então aí você tem que identificar que voz é essa que está saindo, tentando te entupir de desgraça, fazendo com que você fique oprimido. Tem um monte de gente depressiva, tem um monte de gente angustiada, tem um monte de gente que não dorme, não descansa, não tem mais sossego, está doente, está com problemas seríssimos, não por causa do Covid-19, por causa das vozes que está soprando pelas emissoras de televisão, de rádio, um monte de gente energizada pelo demônio, atormentando as famílias. Então, eu quero deixar isso para vocês, família Restituição, principalmente. Fique firme, família Restituição. Vocês foram escolhidos por Deus para me ombrear e fazer com que esta palavra alcance centenas de pessoas, tá bom? Eu quero declarar sobre a vida de vocês um domingo abençoado. Hoje é domingo 21 de junho de 2020. Que esse domingo seja o melhor domingo da sua vida, que haja saúde, que haja paz, que haja alegria, que haja prosperidade na sua vida e na vida da sua família, tá bom? Se alguém te disser, cuidado, vai pegar, vai ficar, vai morrer, não sei o quê, fala assim: eu não te recebo, boca do inferno. Eu sempre falo, quando alguém fala comigo, às vezes eu não falo na cara, para não assustar a besta fera, né? Eu falo com a minha mente: eu não te recebo, boca maldita, eu não te recebo, palavra do inferno. Não vai me tocar, não vai vir, não vai me danificar a minha mente, porque a minha mente está em perfeita paz com os céus, tá bom?
Fica aí com essa palavra, fala comigo aí. 3016 3510, 3016 3510. 98602 2369, 98602 2369. Hoje é domingo 21 de junho, logo mais ali no Ministério Restituição. Igreja Evangélica Ministério Restituição, teremos o nosso segundo encontro, que hoje pela manhã foi maravilhoso, glorioso. Quem esteve conosco presenciou da glória de Deus e da sabedoria predestinada, falando sobre o assunto vozes, discernindo as vozes. E dando continuidade agora, né? Discernindo as vozes, tá bom, queridos? Tenham todos aí paz. Igreja Evangélica Ministério Restituição, Rua Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Nova SEDAI. Terças e quintas, 7h30, domingo, 9 da manhã e 18h30, tá bom, queridos? Fiquem na paz, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a mente de vocês em Cristo Jesus. Tchau, 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 tchau.